Existem algumas figuras que Paulo utiliza em alguns textos. São ilustrações. Paulo utilizava-se de ilustrações, imagens, para aplicar princípios bíblicos. Ele usava basicamente 3 imagens em alguns dos seus ensinos. A figura do atleta, que é uma pessoa disciplinada, alguém que para alcançar um prêmio, ele colocava seu corpo sob um jugo, ele colocava sua condição sob disciplina, para que ele pudesse alcançar o objetivo da carreira que lhe estava proposta. A outra figura é a figura do trabalhador, a figura do agricultor, que é aquele trabalhador esperançoso, aquele que lança a semente, aquele que trabalha mesmo sem ver os frutos, mas que tem a esperança de que ele vai alcançar o resultado daquilo que ele deseja. E a terceira imagem é a imagem do soldado. É aquele que se prepara, é aquele que espera e aguarda e se prepara para a qualquer momento lutar. Lutar a guerra que o Senhor o chamou para lutar. Então não é aquele que fica envolvido com outras coisas, mas é aquele que até pode se envolver com determinadas coisas, mas sempre está atento que a qualquer momento a guerra pode vir, a batalha pode iniciar e ele tem que estar pronto para lutar. Essas 3 imagens são descritas pelo apóstolo Paulo em alguns momentos. Nós vemos no texto bíblico ele aplicando essas figuras. Essas figuras, irmãos, elas eram imagens vivas na mente do apóstolo Paulo. O mundo que ele fazia parte era algo muito comum no Império Romano. Você vê a figura de um atleta, a figura de um agricultor e a figura de um soldado. Ele usava essas figuras para ilustrar verdades eternas e espirituais, verdades que apontavam para aquilo que nós, como cristãos, precisamos refletir. Até hoje nós precisamos revisitar essas verdades, revisitar essas ilustrações, aplicar isso em nossa caminhada cristã. Por isso então Paulo trouxe essas ilustrações e pôs nas escrituras sagradas, pois o nosso Deus de modo soberano nos deu a graça de podermos a partir das escrituras termos acesso a esse ensino. Hoje nós vamos ver então a imagem do soldado e a armadura espiritual que o soldado utiliza. Tem muita gente que viaja nesse texto, e aí vai pesquisar as formas de armadura, os estilos de espada, a maneira como o escudo era isso, escudo daquilo. Gente, vocês sabem que uma das coisas que eu tenho mais trabalhado é a área da hermenêutica. E tem gente que viaja demais na interpretação de textos bíblicos. Ficam buscando figuras, ilustrações e coisas que o próprio texto, ele está falando de modo tão simples, tão claro. E aí a gente fica, como uma vez eu vi um pregador aplicando a questão do odre. Aí a pessoa dizia, não, é porque o odre carregava o leite, e o leite tinha um couro, e o couro, ele representava a vida espiritual. Gente, pelo amor de Deus, não, era simplesmente um negócio onde o pessoal carregava vinho. É somente isso. Então, cuidado para você não ficar vendo imagem onde não... Então, espiritual, eu aqui. O azul, isso. Nós temos aqui a figura de uma armadura. E essa armadura, ela vão ter suas aplicações. E a gente vai ver o texto passo a passo, para então entendermos um pouquinho sobre essa batalha espiritual. Abram as suas Bíblias lá em Efésios, texto de Efésios. Efésios capítulo 6,
O apóstolo Paulo, ele trabalha a carta inteira de Éfeso. A carta de Efésios, ele trabalha a respeito da vida cristã, da vida espiritual, o chamado de Deus a vivermos uma vida espiritual, o que é uma vida espiritual, que ela se aplica nos contextos dos nossos relacionamentos. Ele fala do relacionamento de homens e mulheres, casamento, relacionamento pais e filhos, relacionamento senhores e escravos, que é o relacionamento de trabalho, e o relacionamento geral no contexto da igreja. E quando ele aplica esses relacionamentos, ele então conclui a carta falando sobre a batalha espiritual, porque a vida espiritual é aquela vida que nos chama da morte para uma espiritualidade. E quando nós então chegamos nessa espiritualidade, nós vamos enfrentar batalhas que vão tentar nos fazer parar nessa vida espiritual. E então ele vai concluir a carta falando sobre batalha espiritual. E nós precisamos compreender o que significa batalha espiritual, para a gente não cair em certas conversas que falam sobre uma batalha espiritual e que na realidade é somente falácia, são invenções que não passam de apenas heresias ou de invenções humanas. Quando nós chegamos então a Efésios capítulo 6, no verso 10, o apóstolo Paulo ele faz uma exortação. A exortação do verso 10 é a seguinte, ele diz: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vamos entender parte a parte dessa frase. Quando ele diz quanto ao mais, é porque ele está nos apontando os conselhos finais da carta. Ele já apontou uma série de conselhos, e agora ele chega ao final dizendo quanto ao mais, ou seja, no que diz respeito às generalidades da vida, quanto ao mais, vocês precisam ser fortalecidos. Esse fortalecimento, ele não acontece em minha própria força, ele não acontece em alguém, ele não acontece em coisas, ele acontece no Senhor. Sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, do poder do Senhor. Irmãos, em nós mesmos não há força para as angústias da vida. Cuidado com esse discurso, encontra força dentro de você. Você tem uma força. Gente, eu detesto esses discursos. Esse período de feminismo, esse período do Dia das Mulheres, o que você mais tem é conversa de empoderamento. Você pode encontrar uma força dentro de você. Você é poderosa, você é incrível. Aí tá a mulher toda arrebentada, cansada, destruída, querendo ganhar o mundo inteiro e perdendo a própria alma. Porque o mundo está dizendo para ela que ela pode tudo, que ela é a Mulher Maravilha, que ela se esquiva de bala, que ela chega de manhã, de tarde, de noite, que ela faz tudo. Gente, não. Você é um ser humano, você tem limites. Todo mundo tem limites. Então você não pode ser o que você quiser, você não pode ir para onde você quiser. Existem limites, a vida ela é limitada. A nossa condição existencial tem limitações. Nós não podemos ser o que queremos, nós não podemos fazer o que queremos. A gente tem até escolhas, mas não significam que nós vamos conseguir. Vige, pastor, que coisa mais depressiva. É isso mesmo, a vida é assim. Vai ter sonho que tu não vai conseguir não, vai ser só sonho teu. Vai dormir e sonha. Quando acorda você não vai ter. E pronto. Seja feliz, contente e grato a Deus pelo que Deus lhe deu. Então para com esse discurso. Gente, eu fico me coçando quando eu vejo umas postagens, o povo colocando, é porque a força interior está dentro, sei lá. Acorde de manhã, trabalhe e seja uma pessoa focada, que você alcançará seus resultados. Não, deixa eu dizer uma coisa para você. Não há força dentro de você. Não há força em você. Essa força que você tem te ajuda a suportar por um tempo. Por um tempo você suporta as dificuldades, mas um dia você cansa, porque você é humano. Um dia você cansa. Ou lutamos e cansamos, ou então a gente cai naquela tentativa de tentar esquecer. Nós tentamos esquecer, e nós somos afetados ao ponto de não conseguir mais escapar.
Tem gente que está lutando e começa a cansar, então ela começa a fingir que a luta não está acontecendo. Ela começa a ignorar os problemas que ela tem. Ela começa a fazer de conta que não tem nada. Aí ela começa a se entreter com coisas para esquecer as lutas dela. Aí pior é aquele tipo que vou beber para esquecer meus problemas, né? Tem aquela música? Vou beber para esquecer meus problemas. Ah, bebe, negão. Lembra aquela música? Tem gente que pensa isso. Tem gente que vai jogar. Tem gente que compra um PlayStation e vai jogar para esquecer os problemas. Tem gente que fica assistindo série, dorama, 200 dorama, um atrás do outro para esquecer os problemas. Por quê? Porque a vida, irmãos, ela está recheada de angústia. A gente já nasce angustiado, chorando com fome e nu. E ainda leva uma palmada para ver se chora. Então a existência é uma existência angustiada. E nós então temos que lutar. É sobrevivência. Não existe em nós mesmos uma força ou capacidade para suportar as angústias da vida, como se nós não precisássemos de ajuda. Por isso, irmãos, nós precisamos ser fortalecidos. Por isso esse texto está escrito assim, pois ele nos remete ao fato de que algo externo a nós é necessário para vir nos preencher. Precisamos ser fortalecidos. O texto aqui não está dizendo encontre força dentro de você. O texto não está dizendo aqui que o Espírito que está dentro de você vai trazer a força que está dentro de você. Não, sejam fortalecidos. Então que venha força até você, de uma entidade externa, que ela vai vir preencher você e vai trazer força, trazer capacidade, vai te capacitar, vai te fortalecer. E esse fortalecimento vem no Senhor. Você tem buscado esse fortalecimento, meu irmão? Ou você tem tentado lutar com as próprias mãos, nuas, sem armas da fé, sem a força do Senhor? Você tem tentado lutar com a própria força do seu braço? Será que você não está cansado porque você está buscando lutar com a força do seu braço? Talvez para chegar no final da batalha e dizer assim, eu venci. Tem gente que é assim. O cara está na pindaíba, precisa de ajuda, ele luta, ele se esforça, Deus dá graça a ele, e aí quando ele está numa posição de sucesso, ele diz assim, fui eu que fiz isso, está vendo como eu construí? Está vendo como eu me esforcei? Eu era uma pessoa assim, eu trabalhei, eu acordava de manhã, eu ia, eu sou disciplinado, eu sou isso. Ou seja, ele traz para si a glória. Ele está com o império, uma grande empresa, talvez, muitos certificados de cursos e doutorados e pós-doutorados, não sei. Ele está com alguma coisa que ele conseguiu e ele diz, você está vendo como eu me esforcei? Como eu consegui? Como eu lutei? Porque no fim das contas ele acha que a força é dele. Mas o que é que eu devo fazer para me preparar e ser fortalecido? Se o texto está me dizendo que eu preciso buscar fortalecimento, o que é que eu preciso fazer? É exatamente o que ele vai explicar aqui nos versos seguintes. Ele vai nos mostrar que existe uma batalha espiritual. Uma das figuras que nós vemos nas Escrituras é a figura de guerra. Vida espiritual é uma vida de batalha. O nosso problema, irmãos, é porque nós, cristãos, estamos em posição muito confortável. Se você fosse um cristão num país perseguido, você ia entender que a vida é uma guerra. Você ia entender que a vida é uma batalha. Se você só estivesse no interior do estado, hoje a coisa está bem melhor, né? Mas se você precisasse andar 1 quilômetro com a lata d'água na cabeça, você ia saber que a vida é uma luta. Você ia saber que você vai precisar tomar a decisão de tomar um banho por dia, usar a água de modo racional, porque se acabar já era, você não vai ter um lugar onde buscar. Você hoje tem todo o conforto, você deita num sofá, pega um controle, liga a TV e vai assistir TV, você está muito confortável. E o problema é porque o diabo nos usa o conforto para nos enganar, para nos fazer achar que não existe luta, que não existe batalha. Se existisse um óculos espiritual, meu irmão,
aquele óculos que você pudesse colocar para ver o reino espiritual, você ia se assustar, você ia ver a quantidade de demônio que está ali, com as armas apontadas para você, doido para te derrubar. Se você fosse do mundão, talvez a batalha não tivesse tão grande, porque quem já está lá, já pertence a ele, então não tem muito o que se fazer, a não ser manter o cara na prisão em que ele está. Mas se você é crente, meu irmão, todas as armas vão se voltar contra você para te derrubar. É batalha espiritual, e a gente esquece que nós estamos em uma batalha. Parece que está tudo bem, não, as contas estão pagas, a saúde está em dia, está tudo ok, não há batalha. Isso é um engano. Nós estamos em uma guerra. A guerra da Ucrânia já está demorando, se eu não me engano, são 4 anos já, se eu não me engano. A guerra da Ucrânia. A batalha, toda guerra é feita por batalhas, mas a guerra é o evento como um todo. É uma guerra de 4 anos, mas tem batalhas, tem missões, tem ataques, tem avanços. São dos mais diversos. Nós estamos em uma guerra espiritual. E nessa guerra espiritual são muitos os ataques do diabo. Tem momentos em que ele faz um cessar-fogo por um tempo, mas ele vai te pegar de novo. E essa é a realidade. O verso 11 e 12, então, Paulo diz o seguinte, ó: vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Cilada, gente. Cilada não é uma coisa que você diz, eita, tem uma cilada ali, acho que eu vou cair. Não. Cilada é uma coisa que você não sabe que você vai cair. É uma armadilha. A cilada, ela é feita de tal forma que você acha que está bom. É como tem um monstro aqui na igreja. É um gabiru que a gente está tentando pegar ele já faz uns dias. O bicho tem o tamanho de um gato. A gente descobriu que ele vem lá de fora por aquele cano que tem ali embaixo. Rapaz, a gente já tentou de tudo para pegar esse bicho. É impressionante. A gente já botou aquelas colas, mas ele solta das colas. Ele é um incrível Hulk dos ratos. Eu acho que até verde ele é. É impressionante. A gente está numa batalha para ver se a gente consegue pegar o bicho. É incrível o que ele consegue fazer. A gente cria todo tipo de armadilha, mas ele percebe as armadilhas. A gente acha que ele é raçado com James Bond. A gente põe uma comida, a gente não sabe como é que ele desce para pegar a comida e consegue subir. Ele deve descer numa corda, pega a comida e volta, para os sensores não pegar ele. Mas é impressionante. Ele percebe que estão tentando pegá-lo. E eu acho que ele fica dando gargalhada quando ele pega as comidas e vai para a casa dele. E kkkk, enganei aqueles bestas. E a gente está na batalha tentando pegar. Quando pegar algum dia eu digo a vocês que a gente pegou. Mas é exatamente assim, gente. Satanás, ele lança armadilhas, ele lança propostas, ele lança ideias, são ciladas, são coisas para fazer você cair em armadilhas. Então ele não vai chegar para você oferecendo coisa ruim, ele vai oferecer aquilo que parece bom, aquilo que parece agradável. Então Paulo está dizendo que para que nós possamos nos proteger das ciladas, precisamos estar revestidos de uma armadura. E é óbvio que Paulo está falando de um contexto espiritual. Você não tem que comprar uma armadura na Shopee para você ficar usando. Você tem que de fato se revestir de uma armadura espiritual, que é a armadura que Paulo vai falar mais adiante. E é essa armadura que, ao ser usada, ela vai nos fazer ficar firmes contra as ciladas, porque as ciladas vão continuar, as armadilhas vão ser montadas, mas nós permaneceremos firmes, mesmo diante dos desafios que virão dessa guerra espiritual. Ele completa o contexto da batalha espiritual no verso 12, quando ele diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Aquela pessoa que te persegue no teu trabalho, não é contra ela que você luta. Aquela pessoa tem algo por trás dela.
E a tua luta não é para derrubar aquela pessoa, mas para vencer o que está por trás dela. A sua luta não é contra carne e sangue. Aí você diz, pastor, mas então você está tirando a culpa daquela pessoa? Não, aquela pessoa é culpada pelas escolhas dela. Aquela pessoa tem seus pecados. Ela tem as escolhas pecaminosas do coração dela. O que o diabo está fazendo é apenas arquitetando e usando as motivações pecaminosas do coração daquela pessoa para levar você a uma batalha. Então é necessário, quando você olhar para os seus adversários, pessoas que estão tentando de alguma forma te prejudicar, não tenha raiva da pessoa, ore por ela, porque no fim das contas ela está sendo instrumento do diabo, instrumento de Satanás, para levar você às condições de batalha espiritual. A nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra o que está por trás dos motivos que essas pessoas têm. Esse é nosso alvo, essa é a nossa luta. E a única forma de você vencer essa batalha é se você lutar com as armas espirituais, com as armas corretas. Por isso que Jesus disse que você não deve amaldiçoar seus inimigos, mas orar por eles. Se o teu inimigo te pedir para beber água, dê a ele, mate a sede dele. Se ele tiver fome, dê-lhe de comer. Se ele te fizer o mal, responda com bem. Essa é a batalha espiritual. Aquela pessoa não é o alvo a ser derrubado. O alvo é o que está por trás. E é necessário nós termos essa consciência. Porque um dos objetivos do diabo é colocar pessoas para batalhar, para se machucar. E ele fica por trás dando gargalhada, dizendo, aí, consegui. Eles estão se degladiando, eles estão discutindo, eles estão brigando, eles estão se mordendo, eles estão se machucando. Porque na realidade o que ele quer é isso. Ele cria os motivos, ele usa os pecados do coração para fazer as pessoas exatamente degladiarem-se umas contra as outras. Mas a nossa batalha não é uns contra os outros, é contra as forças espirituais que estão por trás de tudo aquilo que se move nesse mundo. Paulo deixa claro então que o diabo trava ciladas para nós. Nossa luta não são contra as pessoas, mas contra o que está operando por elas ou atrás delas, dos seus pecados e dos nossos pecados. Nesse texto, irmãos, nós percebemos que existe alguém contra quem lutamos. E esse alguém não é físico. E por isso a armadura de Deus não é física. Não é uma armadura física. As armas não são físicas. Porque a batalha não é física. Existem 3 grandes inimigos da nossa vida espiritual. Eu acredito que os crentes mais experientes na caminhada já conhecem quem são os 3 inimigos. Mas eu quero que você decore quais são os 3 inimigos da tua vida espiritual. Eu quero que você guarde no seu coração quem são os 3 inimigos da sua vida espiritual. Você tem 3 inimigos, basicamente. O primeiro é o mundo. O segundo é a carne. O terceiro é o diabo. Não nessa ordem, necessariamente. Mas os teus 3 maiores inimigos é o mundo, a carne e o diabo. Existem vários textos, não existe um texto claro na Bíblia que diga assim, os seus 3 inimigos são esses. Não, mas existem vários textos que mostram que existe uma batalha. E essa batalha, ela acontece em nossa carne, ela acontece contra o diabo e ela acontece contra o mundo. Então esses 3 inimigos, eles existem. Vamos abrir nossas Bíblias lá em 1 João. Deixa aí Efésios marcadinho e vai lá em 1 João. Quando nós chegarmos então em 1 João, nós vamos ver um texto que nos apresenta, 1 João capítulo 2, nos apresenta um pouco desses 3 adversários presentes no mesmo contexto. 1 João capítulo 2, a partir do verso 12, nós vemos o apóstolo João escrevendo então, dando uma exortação, e no verso 12 ele diz o seguinte: filhinhos,
escrevo a vocês, porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Verso 13. Pais, escrevo a vocês, porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevo a vocês, porque vocês têm vencido o maligno, o diabo. Filhinhos, escrevi a vocês, porque conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês, porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês, porque são fortes, e a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês já venceram o maligno. Aqui é como se fosse uma poesia que João escreveu. É um jogo de palavras que no grego dá uma métrica interessante. O objetivo dele aqui era gerar uma métrica e repetir uma ideia. Repetir a ideia de que Cristo nos deu a vitória contra o diabo. Cristo nos deu a libertação dos nossos pecados. E a vitória contra o diabo é a libertação dos nossos pecados. Nesses 3 versos aqui, ele faz esse jogo de palavras, onde ele está trabalhando a noção de que, quando nós estávamos presos em nossos próprios pecados, nós éramos escravos dos pecados e por isso estávamos aprisionados sob a tutela de Satanás, filhos do diabo. Mas no momento em que Cristo, ao derramar seu sangue, quando nós cremos no sangue do Cordeiro, nós somos libertos da escravidão do pecado. E ao sermos libertos da escravidão do pecado, nós passamos então a vencer o maligno, a vencer o diabo. Nós não somos mais prisioneiros do diabo. Nós não estamos mais em uma cela onde o diabo é o carcereiro. Nós somos livres. E ele lembra então que nós vencemos o maligno. No verso 15 então, ele vai dizer o seguinte: não amem o mundo. Agora ele vai falar sobre o segundo inimigo. Não amem o mundo. Se o diabo, ele me aprisiona e me manipula a partir dos meus pecados, o mundo me prende a partir do amor a ele. Vou repetir. Enquanto nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, Satanás nos escraviza a partir daquilo que são as nossas paixões. Mas o mundo, que é esse segundo inimigo, ele também nos manipula, nos aprisiona. E ele nos aprisiona através de um amor ao mundo. Esse mundo aqui é a palavra cosmos. A palavra cosmos não diz respeito ao mundo físico. Ele diz respeito a um sistema mundano. Certo? O que é um sistema mundano? O sistema mundano é uma forma de enxergar o mundo, uma forma que o mundo se organiza para existir contra Deus. O sistema mundano é um estilo de vida que busca alegria fora de Deus, busca paz fora de Deus, busca prazer fora de Deus. Então o sistema mundano é uma série de mecanismos que o mundo usa, que o mundo cultiva para manter você na expectativa de alegria fora de Deus. É como se fosse o entretenimento que faz você se sentir bem sem precisar de Jesus, e que na realidade é apenas engano. Ele então vai dizer o seguinte: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Mais uma vez, ele está falando do mundo físico, porque eu posso sentir alegria numa praia que Deus criou, eu posso sentir alegria com minha família que Deus criou, eu posso sentir alegria com a comida que Deus me deu. Então ele não está falando do mundo material, mas ele está falando do espírito que olha para esse mundo e crê que esse mundo é suficiente para me dar a alegria que só Deus é capaz de dar. Esse é o problema. Então ele diz: não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, aí ele vai dizer quais são essas coisas
que pertencem a esse sistema enganador. Ele vai dizer: os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida. 3 coisas ele está dizendo aqui. A primeira é os desejos da carne, é você seguir seu coração. É você satisfazer o seu desejo da forma como você quer e não da forma como Deus deseja. É você sentir o desejo sexual e cumprir conforme você quer, fora do vínculo do casamento, na hora que você quiser. É você querer comer uma comida que Deus diz a você: não come essa comida, e você dizer: eu vou comer mesmo assim, não quero nem saber. Mas você vai adoecer, não estou nem aí. Eu quero seguir o meu prazer. É o desejo da carne, ou seja, é o desejo que a minha carne tem e eu satisfaço mesmo sabendo que aquilo vai me fazer mal e que aquilo não é algo que Deus aprova. Isso é o desejo da carne. Então o mundo está em tempo inteiro incentivando você a seguir seu coração. O mundo está o tempo inteiro incentivando você a buscar sua felicidade, mesmo que essa felicidade vá levar você para longe de Deus. Isso é o desejo da carne. O mundo então vai te fazer querer satisfazer os desejos da sua carne, mesmo sabendo que esses desejos muitas vezes vão levar você a pecar. O segundo é os desejos dos olhos. Os desejos dos olhos é aquilo que parece ser, mas não é. É aquilo que é mera imagem. É aquilo que é mera vaidade. É aquilo que os olhos veem e desejam: grandeza, status, poder. É aquilo que me faz ser maior do que eu sou, fruto do orgulho, fruto da vaidade, fruto da grandeza. E por fim, a soberba da vida, que é aquilo que me faz querer acumular, que me faz querer ter muito. É aquilo que me faz preencher, ser o mais poderoso, ser o mais rico, ser o mais cheio, aquele que acumula, que tem, aquele que tem segurança em coisas, em grandes coisas. É como se fosse a expectativa da alma por ter satisfação em Deus, e o mundo te oferece alternativas para satisfazer sua alma, que não são a vontade de Deus. Essas coisas estão por trás da maioria dos motivos. Você quer fazer um curso universitário para ter um bom emprego. O que pode estar por trás do teu motivo é dinheiro. Você quer montar uma empresa para poder ser um grande empresário. O que pode estar por trás disso é vaidade e orgulho. Você pode querer beleza. Se você é jovem, você tem a beleza da juventude. Se você se esconde atrás da sua beleza, se a beleza do seu corpo traz sentido, significado para você, os olhos dos outros, olhando para você, faz você se sentir bem. No momento em que você vai chegando a uma certa idade, e que a beleza da juventude ela vai mudando para uma beleza mais madura, você começa então a perder o sentido do prazer que você tinha ao ser visto. Aí você começa a fazer o quê? Eu vou correr atrás de meios para sustentar minha juventude. Eu não vou malhar por causa de saúde, eu vou malhar por causa de beleza. Eu vou à busca de sustentar minha juventude. Eu vou começar a esticar minha cara, injetar coisa. E aí, essa busca por satisfação, essa busca por prazer, eu vou fazer cirurgia. Essa busca por satisfação, por prazer, ela está fora de Deus. Porque Deus nos fez para envelhecer mesmo, meus irmãos. Não estou falando de mal cuidado, não. De você ser maltratado, não. Né? De você ficar desmantelado, não. Envelheça com saúde. Certo? Não venha, porque tem gente que quer usar a preguiça como desculpa para não se cuidar. Certo? Isso aí é outro contexto, diferente.
envelheça com zelo, tenha cuidado pelo seu corpo, até o dia que Deus levar você. Mas tem pessoas que utilizam isso para preencher o vazio, porque a moda, porque o mundo imprime que a pessoa poderosa, a pessoa descolada, é aquela pessoa que tem aquela aparência, que tem aquele estilo, que tem aquele jeito. E as mídias sociais é o lugar onde mais nós vemos esse tipo de coisa. Estava Sara olhando o perfil de uma influenciadora, eu disse, tu sabe que tudo isso é mentira, né? Não, eu sei, é porque eu gosto das fotos dela. Eu disse, mas tu sabe que a vida da maioria desses influenciadores é mentira. Eu vi um dia desse uma influenciadora que escreveu um livro sobre casamento. A menina tinha 2 anos de casado, se eu não me engano. Aí escreveu um livro sobre conselhos para casais. Aí recentemente agora ela postou uma história que ela quase que se divorciando, mas ela estava aconselhando casais. Aí tá o jovem tudo bebendo da fonte, bebendo do engano, bebendo das conversas, sem nem saber quem é aquela pessoa. Põe uma coisa na tua cabeça, meu querido jovem, você que está aqui. Jovem, o ambiente digital é um ambiente de avatares. Você quer conhecer um casamento abençoado? Pegue uma pessoa aqui da igreja que você vê um casamento abençoado. Senta com ela e pergunta sobre casamento. Gente real, gente de carne. Vai conversar com essa pessoa. Eu tenho certeza que aqui dentro da igreja a gente tem muita gente assim, que vai abençoar a sua vida. No lugar de você ficar vivendo um avatar que alguém está inventando no ambiente digital. Porque é avatar, viu, gente? Vou dizer uma coisa para vocês aqui, ó, tá? Eu sei que está gravando. A consciência, a pior coisa que a gente tem é conhecer os nossos heróis. Você admira uma pessoa de longe. Quando você conhece ela de perto, você faz, meu Deus, eu não acredito que essa pessoa é assim. Consciência cristã me fez conhecer alguns heróis meus, viu? Certo? Quem lê, entenda. Às vezes você vê, é uma bênção. Vai conviver, vai conhecer, vai ver de perto. Cuidado. Por isso que a igreja é uma bênção. Por isso que o ambiente de igreja é tão abençoador. Que é um ambiente de gente real. Por isso que às vezes tem gente que não gosta de igreja. Principalmente quem vive na mídia digital não gosta de igreja. Por quê? Porque a igreja ela vê gente imperfeita. No ambiente digital ela vê gente perfeita. Sabe por quê? Porque é fácil ser perfeito lá. É muito fácil. Agora dentro da igreja, do ambiente real, do chão de igreja, onde tem gente falha, onde tem gente real. Então, gente, o que é que a gente tem? Um mundo, um sistema que tenta imprimir em nós uma irrealidade. A gente passa a buscar padrões que não existem, porque a gente ama o mundo. E aí ele diz, não ama o mundo. E por fim, então, ele vai dizer aqui, ó. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. No verso 17. Perceba que quando ele fala sobre o mundo, ele fala sobre os desejos da carne. Então aqui ele insere esse outro inimigo, que é a carne. Esse inimigo que está dentro de você. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Lembra Paulo em Romanos capítulo 7? Pois é um inimigo que você tem. É a sua carne, os seus desejos, o seu orgulho, a sua vaidade. Aí o mundo vem e monta um bocado de ilusões para você. Aí você começa a achar aquilo lindo, aquilo massa, aquilo fantástico, aquilo maravilhoso. Eu estava conversando com um pastor, foi no podcast, esses podcasts vão ser lançados. A gente gravou, acho que foram 15 podcasts. Vão ser lançados durante o ano. Eu estava conversando com um pastor, não lembro qual deles, sobre isso. E ele disse uma coisa interessante. Ele disse, você já percebeu que o mundo vende uma imagem de liberdade, mas que faz todo mundo ficar igual? O mundo vende uma imagem de que se você seguir a moda, você vai ser livre. Mas todo mundo hoje parece um gibi. Tudo riscado, tudo o mesmo cabelo, tudo a mesma cara, as mulheres a mesma sobrancelha. Já perceberam isso? O mundo te oferece liberdade, mas faz você ficar uma cópia um do outro. Ah, foi Jonas Madureira, a gente estava conversando sobre isso. Aí eu falei sobre um Reels que eu vi na internet, falando sobre a beleza da década de 80 no Brasil. Aí mostrando algumas atrizes da década de 80. É impressionante. Mostrando elas jovens, né? Hoje elas já são senhoras já, mas elas jovens, é impressionante como cada uma tinha uma beleza única.
A Cláudia Raia, não, tinha uma que... Ela tinha uma sobrancelha colada, assim, era uma monocelha, né? Mas é uma beleza diferente e única, e é bonita. E aí você via, o vídeo mostrava cada uma delas com uma beleza diferente. Cada uma com um traço que mostra aquilo que é único nela, que Deus pôs ali. Vai olhar hoje para as mulheres mais bonitas, tem a mesma cara, uma é a cópia da outra, é igual, é a mesma sobrancelha, é o mesmo nariz, é o mesmo rosto, é o mesmo cabelo. Cadê a liberdade que o mundo promete? É uma ilusão. Aí ficam os jovens hoje querendo se riscar, querendo se cortar, querendo se pintar, e fica do mesmo jeito, igual. Todo mundo parece que entrou numa máquina e saiu do outro lado do mesmo jeito. É as cópias uns dos outros. Não há liberdade. E é interessante que quando, a minha impressão é essa, quando eu vejo esse tipo de pessoa, eu digo assim, eita, ó, dominado pelo mundo. Foi dominado. Foi controlado. Entendeu agora quais são os 3 inimigos? Eu tenho uma carne, tenho os meus desejos, tenho a minha busca por satisfação que Deus pôs dentro de mim. O mundo vem então e me oferece essa satisfação fora de Deus. E o diabo vem e arquiteta tudo para me oferecer isso. Se você está em Cristo, você já venceu o diabo. Sabe por quê? Porque ele foi derrotado na cruz e você pertence ao Senhor. Mas será que você ama o mundo e o que ele representa? Um sistema contrário a Deus e a favor de alimentar as malícias da carne? Será que você não tem amado a moda? Será que as músicas que você escuta não estão imprimindo no seu coração valores mundanos? Será que os influenciadores gospels que você escuta e gosta não estão imprimindo em você valores que são mundanos, mas eles estão pintando com a aparência de cristão? Será que de fato você não tem compreendido que essa batalha é espiritual? Porque é essa a batalha espiritual. A batalha espiritual não é para fazer você ficar desempregado. A batalha espiritual não é para trazer doença para você. A batalha espiritual não é para jogar uma mandinga em você e você ficar mandingado. A batalha espiritual não tem nada a ver com essas coisas, gente. A batalha espiritual pode fazer você perder seu emprego, mas a batalha não é ficar desempregado. A batalha é o que o seu coração vai fazer quando você ficar desempregado. Isso é a batalha. É essa a batalha espiritual. A derrota espiritual não é monetária, econômica. A derrota espiritual é uma derrota da adoração. Você está entendendo a diferença? É no terreno do seu coração que o diabo luta. Deus tem te sustentado, não tem? Tem. O domingo é um momento para você vir adorar a Deus na igreja. As suas finanças estão um pouquinho apertadas. Você escolhe trabalhar, sabendo que você tem a opção de vir cultuar. Entre o culto e o trabalho, você escolhe trabalhar. Satanás venceu a batalha. Porque no terreno do seu coração ele pôs 2 opções: adore a Deus, espere Deus prover, ou não adore a Deus e corra atrás do Deus que você adora, o seu trabalho, porque Ele vai te dar o teu sustento. Né? Esse pastor não sabe de nada, eu tenho que sustentar a minha família. Eu já ouvi isso, viu, gente, aconselhando pessoas. Meu irmão, você tem a opção de um emprego que não vai atrapalhar seu culto, que vai fazer você poder se envolver na igreja. Pastor, você não entende, eu tenho que sustentar a minha família. Aí eu disse: meu irmão, quem sustenta a sua família não é o seu emprego, é o seu Deus. Você já entendeu isso? Você não entendeu isso ainda não? Irmãos, eu passei 8 anos dentro da faculdade fazendo engenharia, porque eu tinha que trabalhar. Mas durante o período que eu estudava, tinha momentos em que tinham provas que eu não deixava de vir cultuar para ir estudar. Às vezes eu rodava a madrugada estudando para não vir perder o culto. Procura os líderes antigos aí da igreja, quando eu era jovem na igreja, e pergunte se eu faltava atividade da igreja para estudar. Porque o meu Deus
era a minha prioridade. E aí eu ia fazer a prova. Tirava nota baixa, mas também sobrevivi. Tinha momentos que eu tirava... Vocês achavam que eu ia contar a vitória aqui, né? É isso mesmo. Então eu não vou estudar para tirar nota boa, não. Se você não estudar, você não vai tirar nota boa, não. Certo? Mas o que me alegra é que foram 8 anos de curso, mas no fim eu me alegro porque eu nunca deixei que Satanás tirasse do meu coração o prazer de adorar o meu Deus. E estou hoje aqui. Já ficando velho, com um menino já criado, e até nem engenheiro mais eu sou. Porque as escolhas do seu coração é que revelam a tua adoração. E é nesse campo que Satanás está trabalhando. A batalha espiritual é essa. Quando aquela pessoa do teu trabalho está te perseguindo, e você começa a fazer esquema para derrubar aquela pessoa, o diabo está vencendo a batalha espiritual. Porque a forma como você está lutando aquilo ali, revela que o diabo venceu. Naquilo que ele se propôs, ele está vencendo. Por que é que nós devemos nos fortalecer, irmãos? Olha o verso 13. Vamos voltar lá para Efésios, capítulo 6. Olha o verso 13. Ele diz assim: por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Usem a armadura que Deus te deu, porque vai haver tribulações, mas haverá um dia mau. Entenda que tribulações elas existem, mas existem momentos em que o dia mau chegará. Sabe quando é o dia mau? É quando parece que tudo acontece um atrás do outro. Lembra de Jó? O dia mau veio para ele. Tribulações todos nós temos, mas o dia mau pode chegar num telefonema na madrugada. O dia mau pode chegar quando você está em frente ao médico e recebe um diagnóstico. O dia mau pode chegar quando você vai no RH da sua empresa e ouve que você está demitido. O dia mau pode chegar quando você recebe um telefonema que diz que um filho seu talvez fez algo que você diz: meu Deus, o que eu faço agora? O dia mau pode chegar a qualquer momento, e ele está nos afirmando que nós precisamos tomar a armadura que Deus nos deu, para que quando o dia mau chegar, nós possamos batalhar a luta que Deus está nos permitindo, e no final, sairmos vitoriosos. Mas tem crentes hoje que não acham que estão numa batalha espiritual, não estão usando a armadura de Deus, e na hora que o dia mau chega, ele cai, ele é derrubado, ele é destruído, e ele desiste da fé, e ele se afasta do Senhor. Existem batalhas das mais diversas na vida, irmãos. São diversas as fontes de dores da nossa vida e da nossa alma. Existem fontes externas e fontes internas. As fontes externas são pessoas, governos, natureza, o diabo ou algumas outras. Por exemplo, relacionamentos com pessoas difíceis nos fazem sofrer e ficar angustiados. Governos corruptos e falta de ação geram problemas sociais. Nós somos afetados. Vai comprar café para tu ver agora? Guerras são decisões externas a nós e que nós somos afetados, infelizmente. Natureza, enchentes, terremotos, chuvas intensas, furacões, são coisas que vão nos afetar externamente. São fontes externas que vão trazer sofrimento para a gente, que vão trazer tribulação para a gente. Mas essas não são as batalhas espirituais. Elas é quem são aquilo, o cenário que traz até nós a batalha espiritual. Porque a maneira como o meu coração vai reagir diante dessas fontes externas é que vai revelar se eu estou sabendo lutar ou não a batalha espiritual. Ou então as fontes internas.
As fontes internas são os nossos pecados, aquele pecado que você não quer largar. Opiniões erradas sobre Deus. Você pode ter uma opinião errada sobre Deus, você achar que Deus não é bom, você achar que Deus não é soberano e ficar ansioso, você achar que Deus não cuida de você, que Deus te esqueceu. Opiniões erradas sobre Deus, achar que Deus está com um chicote na mão, doido para te dar uma lapada. Opiniões erradas sobre Deus, isso também é fonte interna de batalhas. Fraquezas físicas, uma enfermidade, uma fraqueza física, uma incapacidade que você tenha. Vícios e idolatrias do coração que influenciam você com a moda, com a cultura, alegrias mundanas, enganos dos mais diversos. Expectativas erradas sobre a bondade de Deus, dúvidas sobre o amor de Deus, o cuidado de Deus, a sua soberania. Doenças físicas, incapacidades por meio de deficiências, cansaço, limitações da condição humana. Tudo isso nos trazem luta no coração, dúvida no coração. Em todas estas lutas, e entenda uma coisa, Romanos 8 nos diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Sabe qual é o propósito de Deus? Fazer em você uma obra que vai te levar a refletir a imagem de Cristo. Quando as pessoas olharem para você, elas precisam ver Jesus, não você. Vou repetir. Quando as pessoas olharem para você, elas precisam ver Jesus e não você. Então a maneira como você reage deveria ser a maneira como Cristo em você reagiria diante das situações. É essa a batalha espiritual. E aí, no fim das contas, Deus está construindo a imagem do seu filho na sua vida. E Deus permite que as circunstâncias elas venham para te provar, para te testar, para te ensinar, para te experimentar, para fazer você muitas vezes expor o coraçãozinho pecaminoso da dúvida. E é nessa exposição que você percebe: meu Deus, eu não posso ter essa dúvida, isso é errado, eu estou duvidando do caráter do meu Deus, eu não posso reagir assim. A palavra vem para você e diz que você está em pecado, reagindo dessa forma. A palavra de Deus diz que você está em pecado, tomando essa decisão. A palavra de Deus diz para você que você não pode ir por esse caminho. E aí, quando você é confrontado com essa verdade, que a tribulação trouxe até você, você então precisa fazer um exame do seu coração. Você precisa se arrepender do seu pecado. Você precisa renovar a sua mente. Você precisa então ser transformado. E essa transformação vai te tornar ainda mais a imagem de Cristo. Todas as situações acima colocam o nosso coração em xeque. E que precisa decidir seguir a carne, o mundo, o diabo, ou seguir o Senhor e a sua vontade. A grande questão é que o crente sempre deseja seguir ao Senhor e obedecer. Mas no meio da luta acabam surgindo fraturas na armadura causada pelas lutas. Fraturas na armadura causadas pelas flechas, pelas pancadas do inimigo em cada área. Coisas das quais nós vimos acima, são batalhas, são ciladas, são pancadas. A traição que você recebeu, a bomba de ouvir a respeito de uma doença. Talvez você foi fazer a feira e viu que o preço das coisas aumentaram e você diz: meu Deus, como é que eu vou sustentar minha família desse jeito? Você talvez está enfrentando das mais diversas situações, são pancadas, e você olha e você diz: meu Deus, por que parece que só piora, só piora? E essas pancadas, elas vão fraturando a armadura, cansando a nossa alma. Nós estamos até lutando bem, mas vem a traição e nós duvidamos, nós baixamos a guarda. É interessante, irmãos, que no treino, arte marcial, ela nos mostra os nossos limites. É bem interessante, é um exercício, se você puder um dia fazer, faça, porque é um exercício que te humilha. Você está ali, no momento ali, com o seu adversário, né, do esporte. O braço começa a pesar, você começa a cansar. 3 minutos, gente, é muito tempo. Quem acha que 3 minutos é pouco, nunca lutou e não sabe. Você está lá com o seu adversário.
O braço começa a pesar 50 quilos. Aí a sua vontade é baixar o braço para descansar. Baixe para você ver. A sua venta vai sentir. E murro na venta, a lágrima desce, viu, gente? É impressionante. Eu acho que aqueles artistas, para chorar, alguém dá um murro na venta deles, para ele poder chorar. Então você está cansado, exausto, mas você tem que manter sua mão, que pesa 50 quilos, assim, porque se você baixar é pior. Mas, meu amigo, tem hora que você baixa que você nem percebe. Aí você leva. Aí você diz, por que eu baixei a mão? E aí é pior. A gente cansa, irmãos. Cansamos de segurar a espada, pois nós sentimos dor. Vem o escape da tentação. Pornografia, vício, bebida, busca por beleza física. Tentar preencher aquele cansaço da sua alma com coisas, com pessoas, com objetos. E aí a gente começa a querer encontrar paz onde não há paz. Na hora que você está lá no ringue, né, que é no tatame, se você está lá, o professor deu 3 minutos, aí você está lá, cansei com 1 minuto, aí eu digo, não, parou não, tem que completar os 3, e se você correr, é pior, você tem que ficar lá e aguentar os 3 minutos, é claro que se você ficar cansado demais, o professor não vai deixar de você morrer, né, mas você tem que aguentar os 3 minutos, mas é impressionante, quando a gente cansa, a primeira coisa que a gente quer, parou, tempo, não tem tempo não, se você fizer assim, você leva, então, não tem tempo, a vida é do mesmo jeito, você está na batalha, o que é que você faz? Eu quero é fugir, eu quero é correr, eu quero é escapar. Meu amigo, você não escapa da batalha da vida, você não vai escapar. Às vezes, quando eu falo, já teve gente que ficou com raiva de mim porque eu falei, cuidado com a viajolatria. O que é a viajolatria? É uma fuga. Você acha que só vai haver descanso se você fugir da sua vida. Aí tem gente que usa a viagem como um meio de escape, de fuga. Use a viagem como uma forma de Deus te abençoar com um tempo bom com sua família. Mas não use a viagem para fugir da sua vida. Porque a sua vida não vai fugir de você. É igual dizia o filósofo Tiririca. Eu sempre quis fugir de mim, mas para onde eu ia, eu estava. Não tem como você fugir da sua vida. Se você fugir, a vida vai até você. Você não vai conseguir escapar. Meu amigo, eu vou viajar. Estou cheio de dívida, estou cansado de trabalhar, vou viajar. Coitado, cheio de dívida, vai viajar. Quando voltar, vai ter a dívida que você deixou e a dívida da viagem. Não fugiu, não escapou, não evitou. Então qual é o melhor? É eu compreender que eu estou em uma luta, eu estou em uma batalha, e eu tenho que batalhar. No momento em que Deus te conceder a graça de um intervalo comercial nas lutas da tua vida, meu irmão, aproveita. Ai, passou. Vamos aproveitar agora, adorar o Senhor, louvar o Senhor, e vamos fazer uma manutenção na armadura. É no intervalo que muitas pessoas se perdem. Porque na hora que a batalha passou, que você pega, tira a armadura todinha e deixa lá num canto, porque parece que não vai ter mais batalha não, vai ter. É nessa hora, é na hora que as coisas não estão tão apertadas, que você tem que vir mais para a igreja, estudar mais, se preparar mais, orar mais, você tem que afiar a espada, você tem que limpar a armadura, você tem que se preparar, porque a qualquer momento vai soar o gongo, a qualquer momento a coisa vai começar, e não tem mais como você escapar. E por isso, então, o dia mau pode chegar a qualquer momento. E quando ele chegar, você tem que estar pronto. Olha o que ele vai dizer do verso 14 ao 17. Ele vai falar sobre a armadura. Ele vai dizer o seguinte: portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade. Cingir-se é você apertar o cinto. Você, quando aperta o cinto, deixa tudo firmezinho. Porque as armaduras, gente, elas balançavam, né? Eram pesadas. Então, se você não apertasse a armadura, se você não deixasse ela firme, na hora que você fosse batalhar, a armadura vinha para cá, vinha para lá, batia na sua cabeça. Ou seja, você tem que apertar. Então, cinja-se com a verdade, vestindo a couraça da justiça.
a justiça que protege o nosso corpo. Tenha os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz. Caminhe pelos caminhos do Evangelho, segurando sempre o escudo da fé, com a qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação. Tenha em mente que você está trilhando o caminho da salvação. Não esqueça jamais que a batalha é aqui, mas o dia de descanso não é aqui. Aqui é guerra, aqui é batalha, aqui nós vamos lutar. Vão ter intervalos entre uma batalha e outra? Vão, mas a guerra só termina quando nós partirmos desse mundo. Então o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como é que a gente batalha essa batalha? Pela oração. A arte marcial da guerra espiritual é a oração. A técnica da guerra espiritual é a oração. E por isso então ele diz: orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica, ou seja, mantenham a guarda por todos os santos. A salvação tem que estar em mente, o caminho tem que ser o Evangelho, o corpo tem que ser justo, a espada tem que ser a palavra, o escudo tem que ser a fé, e a arte marcial tem que ser a oração. É através da oração que a gente avança, é de joelhos que nós andamos mais rápido. A oração é a dependência de Deus. A batalha não depende da nossa força, depende da nossa dependência. A vitória não depende da nossa capacidade. É por isso que ele está dizendo: sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Não, a batalha não é você e sua força, mas é a força do Senhor em você. E Paulo também chama para que eles orem pela batalha que Paulo enfrentava. O verso 19: e orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazer. Irmãos, Deus nos chama a se revestir da armadura espiritual pela fé, batalhar espiritualmente em oração, para que possamos resistir às ciladas do inimigo, e após o dia mau, estar firmes no Senhor. São muitos os cristãos que têm desprezado a batalha espiritual. Uma das maiores ferramentas do inimigo hoje é nos fazer achar que ele não está tentando nos destruir, ou que os objetivos dele são outros, como apenas enfermidade, economia, política. Vamos lutar pelo reino, aí fica lá postando coisa política. Estou lutando pelo reino, estou lutando. Não, você está perturbando seu coração. Você não está lutando pelo reino, você está perturbando seu coração e perturbando os outros. Você não está lutando a batalha do reino. Faz o seguinte: no lugar de ficar postando, vai orar. No lugar de ficar na internet, vai orar. Vai lutar em oração. Vai lutar a batalha da fé. Vai batalhar a batalha da fé. A batalha, irmãos, ela se faz de joelhos. O maior alvo do diabo é manchar a imagem de Cristo, que você deve refletir. Te fazer parar de seguir Jesus e lutar a batalha errada. A nossa luta não é contra carne e sangue. Por isso que a oração é que resolve o problema. Se você ainda não está lutando a batalha da fé, é porque você ainda é prisioneiro de Satanás. Cristo pode te libertar. Cristo pode trazer você para as trincheiras da fé. Entenda o seguinte: existe uma guerra. Você está em um dos lados. Ou você está lutando ao lado de Cristo, nas trincheiras da fé, ou você está prisioneiro de Satanás, porque o Senhor ainda não te libertou. No dia em que você entregar sua vida a Jesus, as cadeias que te prendem serão abertas, e você sairá da cela na qual você está, e Deus te trará para as trincheiras da fé, e você vai começar a batalhar a batalha da fé, tendo o Senhor como vitorioso. Entenda uma coisa: Jesus já venceu.
A luta que nós estamos lutando não é uma luta para o Senhor vencer. Ele já venceu. O que nós estamos lutando na realidade é contra as artimanhas de Satanás, que ainda tenta algo para manchar a imagem de Cristo em nós. Mas o que nos dá alegria, sabe o que é? É que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Você não é mais escravo de Satanás, mas Deus chama você a lutar a batalha da fé. Então olhe para a sua vida. Entenda que cada angústia que sua alma está passando agora é uma tentativa do diabo de desviar os seus olhos de Jesus para fazer você parar, para fazer você desistir. Assuma que você está em guerra. Não tem como você baixar a guarda e não levar um soco. Então, meu irmão, lute em oração. Lute em oração. Amém?